Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, São Paulinada de todo o país, de todo o planeta, bastante felizes, né? Depois da vitória e da quebra do tabu lá na Arena Palestra Itália, conhecida como Arena Ananias, uma vitória maiúscula do São Paulo, né? Uma grande partida, um grande jogo realmente. O segundo gol do São Paulo, uma pintura, uma jogada bonita, saindo lá de trás, naquelas saídas que a gente fica lá tremendo todo quando acontece, mas que realmente foi de uma capacidade e de uma qualidade muito grande, né? Grande vitória do São Paulo Futebol Clube, inclusive para coroar o nosso retorno aí aos vídeos do São Paulo Raiz. Antes de mais nada, agradecendo demais, né, todas as mensagens de carinho aí, de afeto dos meus queridos irmãos aí, dos meus queridos colegas, que há tanto tempo a gente cultiva, né, que a gente tá junto, que a gente compartilha, né, as nossas coisas. E eu tirei aí um período, basicamente um mês, né, para a solução de alguns problemas que eu tinha para resolver. E agora espero poder voltar com a graça de Deus aí, com sempre, né, com a amizade de vocês, que é a coisa realmente mais importante que a gente pode ter. Novamente agradecendo demais as mensagens, o carinho, né, o afeto, a preocupação acima de tudo, mas enfim, estamos aqui, né, sempre com Deus nos iluminando o caminho para as novas jornadas que todos nós temos a seguir. Sabemos todos que estamos passando por tempos bem difíceis, né? Quem é que não está hoje em dia aí vivendo alguma adversidade, alguma dificuldade, mas enfim, né? Como eu falei e vou repetir, com Deus a gente vai caminhando sempre, com a família, com os nossos trabalhos, com os nossos amigos também, né? Sempre importantes no nosso dia a dia. O meu, muito obrigado, obrigado por tudo, por esse tempo aí que a gente ficou sem se falar, né? Pois bem, e coroou também o meu aniversário, né? Ficando um ano mais velho aí, com uma vitória do São Paulo Futebol Clube, então uma coisa inesquecível, para eu não esquecer mais durante um bom tempo essa vitória gigante, essa vitória maiúscula do São Paulo Futebol Clube na noite de sábado, lá na Arena Palestra Itália. Pois bem, falar um pouquinho do jogo, né? Falar um pouquinho desse tempo aí. A última vez que eu falei com vocês foi num pós-jogo contra o Red Bull Brasil, o Red Bull Bragantino, no empate de 1-1 do São Paulo Futebol Clube no Morumbi, né? Depois disso, o São Paulo passou um jejum aí de 7 jogos, gente. Foram 7 jogos que o São Paulo ficou sem vitória. Um tempo bem amargo, né? Um tempo bem difícil para a torcida são paulina. As coisas não se acertaram. As coisas não se acertaram no Campeonato Brasileiro. As coisas não se acertaram menos ainda na Libertadores, infelizmente, né? Colocando o São Paulo aí fora da batalha e fora da luta, uma fase de grupo ainda, né? Uma situação bastante melancólica, até bastante delicada. Não, eu não vou nem soltar muito rojão para a vitória de ontem, mas também não vou desconsiderar a vitória fantástica do São Paulo contra o Palmeiras, é claro. Por quê? Porque é um clássico, né? Porque tem uma rivalidade, porque foi a primeira vitória no campo lá do adversário. Então, assim, tem vários aspectos que a gente pode, de alguma maneira, colocar, né? Que a gente pode falar a respeito. Existem algumas coisas que são bem importantes. O São Paulo, com relação a esse jogo, o São Paulo fez uma grande partida, o São Paulo fez um grande jogo, o São Paulo soube se posicionar muito bem, o São Paulo soube marcar bem o ataque do Palmeiras, que praticamente inexistiu, né? Você vê, nós tivemos poucos lances em que o Palmeiras realmente foi efetivo para chegar lá na mão do Volpi, ou para passar perto ali do Volpi, por exemplo. Então o São Paulo soube neutralizar muito bem no seu aspecto defensivo, soube trabalhar muito bem o meio de campo, o toque de bola, a reposição de bola e a tomada de ataque, e soube muito bem trabalhar essa coisa do ataque, que é uma das dificuldades que o São Paulo tem tido, né? Claro, perdemos gol novamente, né? O Brenner teve uma oportunidade fantástica de cabeça lá no segundo tempo, colocou para fora. Depois teve uma outra situação também, que ele tentou lá uma meia bicicleta, alguma coisa assim, se faz um golaço, né, para derrubar o estádio. Mas o São Paulo teve algumas oportunidades mais do que o Palmeiras e foi muito mais eficiente, foi muito mais efetivo. Isso não tem nem o que ficar, né? Não tem nem o que ficar enchendo de chantilly, dourando a pílula. Por quê? Por quê? Porque foi uma vitória muito bonita, foi uma vitória muito boa e que acompanha aí,
né, acompanhada de uma outra vitória contra o Atlético Goianiense, também no Morumbi, os 3-0 lá no Morumbi, que podia ter sido também mais. Mas é aquilo. É importante a gente ter essa configuração, é importante a gente ter essa maneira também de ver o São Paulo, né? Eu quero muito entender, né, de que maneira, por que acontecem as coisas que acontecem com o São Paulo Futebol Clube. Por que a gente vive esses momentos como o de ontem, por exemplo, claro que são mais raros, são mais difíceis de acontecerem ultimamente na vida do torcedor são paulino, mas dão uma alegria para a gente gigantesca, né? A gente vê o São Paulo ali representado, a gente vê a entidade São Paulo Futebol Clube representada, a gente vê a força, o empenho, o poder da camisa ali que a gente vê. São em momentos como esse que a gente fala, cara, o coração São Paulino. Ah, Rony, quando perde você deixa de ser São Paulino? Claro que não, né, gente? Ninguém deixa de ser São Paulino quando perde. A gente fica muito chateado de ver a maneira que perde. Eu sempre falo que o problema não são as derrotas em si. O problema é a maneira como o São Paulo trabalha as suas derrotas, né? Então, se você consegue perceber que antes do jogo, em determinadas situações, o time não vai ganhar. Ah, é falta de confiança? Sei lá eu, falta do quê? Já deve ser até percepção que a gente tem do que vai acontecer. E aí, quando perde da maneira que perde, no pós-jogo, então, pelo amor de Deus, a gente escuta coisas terríveis, né? A gente escuta coisas desastrosas, coisas que a gente não quer escutar, daqueles que, né, representam a camisa do São Paulo Futebol Clube. Então, assim, de novo, eu acho muito importante a gente ter os pés no chão, né? Uma grande vitória contra o Palmeiras, vamos comemorar, vamos alugar os nossos amigos palmeirenses, né? Os torcedores rivais, vamos aproveitar o final de semana para comemorar essa vitória do São Paulo, em tempo de vaca magra, né? Para quem tinha ficado lá 7 partidas sem ganhar nada, e para quem vem fazendo a campanha que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, é uma vitória esmagadora, fantástica, sensacional, não só pelo placar, mas pela partida realizada também. Então é importante a gente exaltar isso. Mas é importante a gente entender também que não é aquilo que a gente quer somente. Eu não fico satisfeito, apesar de ter sido meu aniversário, apesar de eu estar voltando a falar com vocês, que é uma alegria muito grande, né? Mais uma vez agradecer a vocês por tudo que me ajudaram e me apoiaram nesses últimos 30 dias, né? Então, assim, por mais que tudo de positivo tenha trazido para a gente essa vitória contra o Palmeiras, tem muita coisa ainda a ser questionada, tem muita coisa ainda a ser trabalhada. Ah, Rony, você é corneteiro. Fiquem à vontade também, não ligo que chame de corneteiro, não. Faz parte do pacote, vocês são meus amigos aí, vocês fiquem à vontade, né? Repetindo, claro, sempre que não passa única e exclusivamente da minha opinião. Pois bem, quando eu pego tudo o que aconteceu com o São Paulo nesses tempos, desde do empate lá com o Red Bull Brasil, que foi o último pós-jogo que nós acabamos fazendo aqui com vocês, nós tivemos alguns resultados, né? Por exemplo, aquele empate com o Santos na Vila Belmiro, com o gol lá que o Volpi acabou tomando, né? Que foi uma coisa que não foi muito legal. Aquele empate com o River Plate em pleno Morumbi, que o River Plate fez os 4 gols da partida, meu Deus do céu. A derrota lá em Quito, né? A goleada lá em Quito, que o nosso treinador veio falar que ganhamos o segundo tempo. Que tempos são esses que a gente ganha meio tempo, né? O empate com o Inter em Porto Alegre, que foi até um bom resultado para o São Paulo fez uma boa partida. Depois a derrota de novo lá pro River Plate. Tivemos um empate em Curitiba. Tudo bem, o Curitiba está lá na zona do rebaixamento, mas é um jogo lá em Curitiba. É sempre complicado para o São Paulo jogar lá. O São Paulo sempre se complica lá em Curitiba, contra o Curitiba, né? Tivemos a vitória depois com o Atlético Goianiense, que é uma coisa que nós, no mínimo, esperávamos, e a vitória de ontem, repetindo, fantástica, né? Muito boa mesmo. A vitória de ontem foi muito boa. Então, assim, quando você pega esse pacote todo, gente, eu chego à seguinte conclusão, e eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque eu sou obrigado a voltar no tempo. Eu gostaria de destacar basicamente 2 coisas no São Paulo, desses tempos todos. Já estamos no final do ano, meu amigo, já estamos aqui na metade do mês de outubro, cara. Parece que o ano começou ontem. Como é que passa esse tempo e a gente nem percebe, né? Então eu vou falar do São Paulo desse ano, apesar de pandemia, apesar de isolamento, apesar dessas tristezas todas aí que muitos de nós têm vivido, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso daí, claro, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso. E lembrar o seguinte, a vitória de ontem, ela me dá muita alegria, mas ela não apaga a tristeza que eu tenho ainda com relação ao São Paulo,
né, de tudo que acontece. Eu não vou ficar falando aqui de presidente, de diretor, isso aí a gente já está cansado de falar, né, e cada vez mais se aproxima o final desse mandato aí, para que a gente possa ter pelo menos horizontes diferentes, né, possivelmente na mão de Júlio Casares, que é o candidato aí que para mim vai ganhar, né, para mim vai acabar mantendo aí mantendo não, vai acabar transformando, né, tentando transformar de alguma maneira, é o que a gente quer, é o que a gente precisa e o que a gente exige também, né, transformar o São Paulo Futebol Clube definitivamente para a gente acabar com esses altos e baixos. E não vou falar nem em altos, né, vou falar de baixos, porque altos a gente não tem. A vitória de ontem foi maravilhosa, parabéns, mas também né, eu vou soltar rojão de alguma forma, por quê? O que nós ganhamos, qual o campeonato que nós ganhamos, qual é a nossa realidade, né? A nossa realidade de hoje é a realidade do time que foi eliminado pelo Mirassol. Ah, Rony, mas é passado, vamos esquecer. Também não é assim, gente, né? A realidade nossa também de hoje é ter sido eliminado na fase de grupo de uma Libertadores de América. Essa é a nossa realidade, né? Contra times que não tem muito mais do que o São Paulo Futebol Clube hoje, né? Camisa não tem. Mas assim, tem mais disposição, mais vontade, mais organização. Eu estava me lembrando outro dia ainda daquele empate no Morumbi lá, 2-2, né? O Galhardo 6 meses sem jogar, 6 meses sem entrar com o time em campo, ele deve ter olhado o São Paulo e falou, gente, pelo amor de Deus, que time é esse, né, que eu estou jogando contra aqui, que eu estou voltando agora às atividades. Então assim, o São Paulo promoveu um show de horrores terrível ultimamente. Vou repetir? Vou repetir. A vitória de hoje foi fantástica, foi maravilhosa, adorei, comemorei, gritei o gol, fiquei feliz, mandei recado para os amigos, né? Mas, gente, parou aí, né? Parou aí, nós não ganhamos nada. A nossa realidade é a eliminação para o Mirassol, a nossa realidade é a eliminação da Libertadores de América de maneira absurdamente precoce. E isso traz um prejuízo gigante para o São Paulo, né? Traz um prejuízo de dinheiro, de patrocínio, de nome, de marca, né? Traz um prejuízo gigante para o São Paulo Futebol Clube que a gente não poderia ficar sem num momento como esse de vaca magra. Mas tudo bem, né? A gente tem que trabalhar, aprender a trabalhar de alguma forma essa tentativa de equilíbrio. Eu não vou sair dando beijo no Fernando Diniz, abraçando o Fernando Diniz, carregando ele no ombro, porque ele meteu 2-0 no Palmeiras ontem. Apesar da grande partida, e parabéns, Fernando Diniz, e ponto final, né? Por quê? Porque as coisas que não foram boas e que aconteceram recentemente, elas têm um peso muito grande e significativo para a coletividade São Paulina e para a instituição São Paulo Futebol Clube. Então nós temos que saber trabalhar muito bem nisso, porque senão daqui a pouco está todo mundo falando que o Diniz é o melhor treinador do planeta, né? Que os jogadores, papapá. Mas se resume para mim, basicamente, a duas coisas o que eu tenho enxergado nesse ano, para não falar dos outros, né? Para a gente não ficar muito distante, muito vago. Basicamente eu tenho enxergado duas coisas. Falta poder de decisão. Na hora de decidir, o São Paulo não decide. O São Paulo não consegue decidir, o São Paulo amarela, né? Os fralda cheia que eu sempre falo. Então foram os momentos que eu acabei de citar, que nós deixamos aí no caminho uma oportunidade gigante do São Paulo ter ganho um título, né? Basicamente esse ano. E a segunda coisa, e muito para mim, é pela teimosia do Fernando Diniz. Pela teimosia. O próprio Fernando Diniz, ele dá tiro no pé dele, né? Nós cansamos de falar aqui várias vezes, peguem os vídeos aí anteriores, né? Que era um risco gigante você, por exemplo, colocar dois meninos, o Diego e o Léo, numa zaga do São Paulo Futebol Clube. Era um risco muito gigante ele fazer isso daí. Ah, não, porque o time sai, porque o Léo sabe sair jogando bem, mas e marcar? Né? E marcar. O São Paulo em 8 partidas são 4 empates, 2 derrotas, 2 vitórias. O São Paulo tomou 12 e fez 14. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, não dá para você bater muita palma pro Diniz diante do que o Diniz nos entregou também até agora. Porque grande parte disso foi responsabilidade dele. Há quanto tempo nós, eu, vocês aí não pedem um Luan, não pedem um volante? Um volante que proteja a zaga. Principalmente quando você tem meninos na zaga. Você precisa reforçar a tua linha de frente na marcação. E não, ele ficou completamente vulnerável. Né? Ele abriu o time e se recusava a fazer essa modificação. Então, assim, como é difícil, como a teimosia do Fernando Diniz pune ele mesmo. Joga contra ele mesmo, infelizmente, né? Então a hora que ele conserta, a hora que ele traz um zagueiro experiente e deixa com o Diego um zagueiro menos experiente, ele traz o Bruno Alves, ele traz
o menino Diego, muito bom de bola, excelente, Diniz, você ter promovido o menino. Só que tem que ter calma, não é assim. Não, eu vou mexer em tudo, eu vou mexer na defesa, eu vou mexer no meio. Não é assim. Primeiro a gente protege a nossa casinha, depois a gente sai para fazer ataque. E o Diniz, como é que se diz? Ele chutou a lição básica do futebol. E paga o preço disso daí. Né? O São Paulo hoje não era para estar desclassificado da Libertadores, o São Paulo nunca era para ter perdido aquele jogo com o Mirassol. Ah, Rony, você vai lembrar disso até quando? Eu vou lembrar, pelo amor de Deus, eu não vou lembrar disso. Eu vou lembrar de quê? Vocês entendem? Então, assim, muito do que passou esse ano o São Paulo Futebol Clube, muito dos vexames, muitas das decepções, um pouquinho só de alegrias, algumas das alegrias que nós tivemos, como a do jogo contra o Palmeiras, né? Nós devemos sim a Fernando Diniz. Porque ontem o São Paulo ganhou, porque ontem o São Paulo estava organizado, porque ontem o São Paulo estava arrumado. Uai, era difícil já ter pensado nisso um pouquinho antes. Ou na primeira ou segunda partida que não deu certo, ou nessa fase dos 7 jogos aí que não funcionaram. Já não dava para ter pensado um pouquinho nisso antes, né? Se proteger melhor, fazer algumas modificações. Não, isso aqui não deu certo, eu preciso mudar. Mas não, fica batendo naquilo, fica dando 10 tiros no pé ao mesmo tempo. Mas enfim, não estou aqui para ser amargo, não estou aqui para estar triste, estou aqui para agradecer vocês, né, novamente, todas as mensagens e toda a preocupação que tiveram para comigo, e que Deus nos permita a todos nós caminhar em frente, olhar para frente, que novos ciclos vão chegar na vida de todos, inclusive, né, do nosso querido, amado São Paulo Futebol Clube. Grande vitória do Tricolor contra o Palmeiras, que o São Paulo siga nessa rota, agora pega o Fortaleza do Mito, né, na próxima partida pela Copa do Brasil, e que a gente consiga aí, pelo menos, terminar um ano com mais paz, com mais vitórias, né? E cada vez mais unidos, e cada vez mais juntos. Certo, gente? Meu muito obrigado a vocês, sempre meus amigos. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri. Tamo junto, cara. Grande abraço para todos. Um abraço especial pro meu irmãozinho, Edu Schwartz, que lançou a camisa do Tele Santana. Aí vocês acompanharam na rede, a gente não teve a oportunidade de fazer o trabalho, mas nós vamos retomar todos esses trabalhos como um abraço gigante para todos os queridos amigos que eu tenho, graças a Deus. Valeu, gente!